A partir de agora, mais uma vez aqui no Estúdio House, começamos o podcast Você é a Notícia. Todas as segundas-feiras um convidado senta aqui e bate um papo comigo, com o Luciano Corguinha. Hoje a notícia é o Margela, meu amigo, quem não conhece, com uma trajetória marcada pela defesa da biodiversidade, pela preservação das áreas naturais protegidas, pelo reconhecimento nacional e internacional, na luta pelo meio ambiente. Meu querido, meu amigo, que alegria te receber aqui. Mais uma daquelas pessoas que vai trazer muita informação para você de um assunto que é muito, muito pertinente. Luciano, muito obrigado pelo convite. É uma felicidade, uma honra, um carinho que a gente tem um pelo outro. Então, estou muito feliz de estar aqui à sua completa disposição. Que bom, e vamos conversar bastante, quero aprender bastante com você, professor, a respeito desse assunto tão necessário, porque é uma batalha de todos, a sociedade tem que estar atenta ao que está acontecendo na questão ambiental. Agora, assim, para a gente entender um pouco a sua caminhada, de onde nasceu a paixão pela natureza e pela conservação ambiental? Você sabe, Luciano, que essa é daquelas perguntas recorrentes, né? E eu sempre fico buscando a resposta, né? Na verdade, eu não sei dizer exatamente o que me levou na biologia, a fazer biologia, mas seguramente o que me levou e o que me despertou pelo interesse pela conservação da natureza foi que eu fiz o curso de biologia exatamente naquele momento em que o Brasil sediava a Rio 92, a famosa Eco 92, que foi, até hoje, a maior conferência já realizada no mundo sobre qualquer aspecto, não só na área ambiental. Nenhuma outra conferência reuniu tantos chefes de estados, reis, presidentes, primeiros-ministros. E eu estava em Juiz de Fora, eu não participei da conferência, mas Juiz de Fora, pela proximidade com o Rio de Janeiro, estava naquela onda, né, daquele movimento todo. Então, ali ficou claro que era importante se envolver nessa questão e começar a repensar, já em 92, essa relação nossa com a natureza. Meu amigo, eu lembro 92 detalhes daquela importante iniciativa, né, que foi a Rio 92, a COP 92, não é isso? É Rio 92. Rio 92, Rio 92. E assim... Ali na Rio 92 é que nasceram as COPs. Ah, sim, foi As a partir COPs dali. foram criadas a partir de 92. E aí a gente tem os chamados protocolos, né? O protocolo do clima, e aí vem a COP do clima, o protocolo da biodiversidade, vem a COP da biodiversidade, porque são várias COPs, né? A imprensa dá muito foco à COP do clima, mas tem várias. No COP do clima é apenas uma delas. O Brasil, por exemplo, sediou esse ano uma outra COP que é das espécies migratórias. Então, isso quase não foi notícia na imprensa brasileira, né? Então, são várias, e todas surgiram ali na Rio 92. Na Rio 92. Então, a partir da Rio 92, o Brasil começa a despontar nessa área e o mundo começa a se despertar pela questão ambiental, assim, a urgência de haver uma integração de toda a sociedade nesse assunto que é tão importante. Amigo, conquistas daquela época que estão até hoje, nós poderíamos falar de alguma coisa da 92 para cá, de 92 para cá? Eu acho que o mundo mudou muito, né? Nós conseguimos hoje, por exemplo, colocar a questão ambiental na agenda social, né? Nós temos uma mobilização, há uma crescente preocupação pela questão ambiental. Então, é inegável a gente dizer que melhorou o cenário de 95 para cá, né? Mas ainda estamos muito aquém do necessário, né? Acho que houve um entendimento mais social dos próprios interesses econômicos, políticos, trazendo esse tema para o debate, mas ainda não dando a ele a importância que ele merece ter. A importância que esse tema merece. É uma questão de educação? Também, mas Bom, se a gente pensa no cenário político que nós temos, político-social, ele é muito reflexo do problema educacional brasileiro, né? E aí, em certo sentido, sim, um problema de educação, mas é também um problema de entendimento da importância desse assunto para o centro das decisões políticas e sociais de qualquer
qualquer nação. Então tá bom, olha só, eu fiz uma pergunta aqui. Hoje muito se fala em mudanças climáticas. Você já deu uma pincelada, mas eu gostaria que você, professor, trouxesse um pouco mais para a gente, na prática, o que já mudou no Brasil e no mundo que as pessoas comuns conseguem perceber. Olha, isso é muito interessante a gente refletir sobre isso, porque já se fala de mudanças climáticas desde a década de 70, não é nenhuma novidade. Na verdade, no início do século XX, essa preocupação já vinha sendo colocada, mas sempre visto como algo futuro. Hoje a gente já está vivendo as consequências das mudanças climáticas e a gente percebe a recorrência do que se chama, inclusive equivocadamente, de catástrofes naturais, porque são problemas socioambientais estabelecidos e que estamos sofrendo as consequências agora. E se você pensar nos últimos anos, desde talvez 2011, ali na Serra, aqui na Serra dos Órgãos, Teresópolis, Petrópolis, depois a Lei Paraíba, né, foi destruída pelas enchentes, né? E aí você tem a cada ano 2, 3, 4 fenômenos no Brasil. Agora, essa semana mesmo, nós vimos aí problemas em Recife, na Paraíba. Então, esses eventos que historicamente sempre existiram, e aí tudo bem, mas eles estão se tornando cada vez mais frequentes e mais intensos. E isso é claramente uma consequência do aumento. Luciano, eu brinco nas minhas palestras, né? Quando eu nasci há 50 anos, de lá para cá, a temperatura média do planeta já aumentou mais de 1 grau. E isso muita coisa, catastrófico, né? porque as pessoas pensam 1 grau não é nada. Não é nada. A gente tem que pensar que esse 1 grau é um valor médio de todos os valores do planeta. Então, em alguns lugares, isso já aumentou 5 graus, e outros não aumentou nada, mas em outros aumentou 10. E esse 1 grau é uma média. E mesmo assim, para esse ponto médio, várias espécies de plantas, por exemplo, que inclusive são usadas para a agricultura, vou citar aqui o exemplo do café, né? Uma preciosidade do comércio internacional, é altamente afetado por essa mudança mínima, o que altera toda uma cadeia, que é a famosa cadeia alimentar que a gente estuda lá no ensino médio. Rapaz, você estava falando aqui, não tem como não me lembrar da tragédia da região serrana. Sim. Nos impactou muito. Eu me lembro que eu acordei pela manhã, na época a gente tinha mais costume ainda de assistir televisão. E eu liguei a TV junto com a minha esposa e eu encontrei a Ana Maria com o helicóptero da Globo sobrevoando Nova Friburgo. E Nova Friburgo devastada por aquela tragédia, e também depois Teresópolis, Petrópolis, enfim. Aquilo nos comoveu bastante, mas parece que mesmo assim o impacto ainda é pequeno na questão da governança, não? Assim, existe hoje, não estou falando apenas de questão do governo federal ou estadual, mas estou falando da federação de todos, tanto dos governos como a sociedade. Tinha que haver uma integração maior a respeito desse tema. Olha, aquele ali foi o primeiro grande evento largamente estudado tecnicamente. Uhum. Então, o primeiro relatório que nós temos no Brasil, por exemplo, sobre os efeitos e a localização desses danos, foi feito ali, a partir foi o pontapé inicial da região serrana. Isso foi o ponto importante. E aí a gente começou a perceber que a gente precisa tratar o tema em 3 aspectos. No aspecto da prevenção, no aspecto da adaptação e da mitigação. O problema nosso, e aí há muitas reflexões sobre isso, o problema está na incapacidade que a gente tem de prever esses fenômenos, ou de aceitar que eles possam vir a acontecer conosco. Tem vários estudos que mostram e que sugerem que isso seja, inclusive, uma limitação intelectual da nossa espécie, da espécie humana. A gente não consegue lidar com a previsibilidade sem a concretude do evento. E tem uma historinha, se você me permitir contar, que eu acho que é muito marcante. Tem um professor muito famoso, norte-americano, chamado Jared Diamond, escreveu livros belíssimos e tal, e ele se dedicou a vida dele a entender as relações sociais.
E ele conta uma história muito engraçada, muito engraçada, não, muito impactante. Você já deve ter ouvido falar na Ilha de Páscoa, uma ilha remota que tem aqueles totens gigantes e tal. Durante muito tempo, ninguém sabia de onde vinham aqueles totens. Hoje se sabe que a Ilha de Páscoa era uma grande floresta. E havia gente morando ali. E as pessoas cortavam as árvores, as madeiras, para fazer canoas para sair para pescar. Só que elas cortaram todas as árvores da ilha. E aí o professor Jared pergunta isso: o que será que o cara que cortou a última árvore estava pensando? Porque olha o que aconteceu. Ele cortou a última árvore e fez a última canoa. A partir dali ele não conseguiu mais sair para pescar. E Não eles tinha tiveram como mais que ir fabricar embora. canoa. Não tinha mais como. Então, isso mostra uma limitação Intelectual. muito séria intelectual da nossa espécie. Que é isso. Eu tenho falado muito nas minhas palestras. Gente, não é uma questão de se vai acontecer um próximo evento. A questão é quando e onde. Né? Podem morrer amigos, parentes ou nós mesmos. Nós não sabemos. Mas vai acontecer. Isso virou uma realidade. Infelizmente. Então, infelizmente, exatamente. Então, se o poder público, e aí você falou bem, não tiver uma integração entre as três esferas, municipal, estadual e federal, nós vamos ficar trabalhando na mitigação e até a reconstrução. Só dá um adendo difícil. aqui, olha só. Não te cortando não, Magela, professor. Olha só. Esse ano é ano eleitoral, hein? Fica ligado. O professor, vamos lá. A gente fica assim, eu pelo menos fico impactado quando a gente percebe, vou te dar um exemplo aqui, de uma cidade aqui do lado, Teresópolis. A ocupação daquelas áreas, aquelas encostas, onde aquilo lá era área de preservação, Mata Atlântica, e de repente você vê conjuntos habitacionais completamente que vão e as pessoas moram sem nenhum planejamento e a degradação ambiental, e eu fico olhando aquilo. Cara, me preocupa muito, muito, muito. Primeiro, a questão da segurança das pessoas que estão lá. Como elas conseguiram construir, e aí é uma questão habitacional que já vem de muito tempo, né? Uma situação muito mais profunda e sistêmica, que a gente não vai debater aqui, mas hoje, como que se soluciona isso? Não, assim, parece que perdeu-se o controle completamente. Isso, perdeu, não tem dúvida disso. O planejamento urbano nunca foi levado a sério, né? Por isso que é equivocado a gente chamar isso de catástrofes naturais, porque esses são problemas socioambientais. As pessoas muitas vezes estão nesses lugares não porque querem, mas porque não tiveram opção, porque foram expulsas de outras áreas pela especulação imobiliária. Então, eu acho que é muito sério e muito urgente que o poder público tome decisões que possam reorganizar essa ocupação urbana. Isso é fundamental. Magela, na sua visão, qual seria hoje o maior desafio da conservação ambiental do nosso país? Eu acho que é trazer a questão da conservação para o centro das decisões políticas, né? Você lembrou bem, cada momento desse eleitoral é muito importante que a gente entenda que nós precisamos apoiar e estar envolvido nas questões políticas, porque as decisões são políticas. Exato. As decisões não são técnicas, infelizmente, né? Embora tenha os técnicos, a gente produza conhecimento, fale, mas as decisões são políticas. Então, nós precisamos de políticos, independente da ideologia, do campo ideológico, mas que tenham essa sensibilidade que é fundamental trazer a questão da conservação da natureza para o centro das decisões, e não como decisões periféricas, como vem acontecendo historicamente no Brasil, nos últimos anos, nas últimas décadas, enfim. Então a gente precisa desse passo importante. E não se deveria pensar apenas como uma pauta de direita ou de esquerda, mas uma pauta urgente, que é de todos os brasileiros e de todas as esferas, tanto do poder, né, do executivo, do legislativo, do poder judiciário também. Que não pode ser ignorado, Luciano. Não pode, tema. Mas às vezes né, Magela? Lamentavelmente. Lamentavelmente. Somos a única espécie que destrói o seu próprio habitat. Né? Que coisa estranha isso, né? São consequências de milhares de anos de sobrevivência, né? Então, uma espécie que chega a... outro dado que eu mostro, quando eu nasci tinha 4 bilhões de pessoas nesse planeta. 50 anos depois, tem o dobro. 8. Quer dizer, a população humana dobrou
no espaço de 50 anos, que para a natureza não é nada. 50 anos para a natureza é um respiro nosso. Então, é claro que isso traz consequências gigantes que a gente está percebendo. Agora, assim, eu vou falar de uma luz que eu enxergo. Eu tenho dois, você conhece a minha família, nós somos amigos, Sim, a gente claro. sempre está junto. Tem o Theo, né, 11 anos, e o Davi, 16. A conscientização deles é bem maior. A nova geração que está chegando aí, eu acho que já está trazendo um DNA, me parece, que existe um esclarecimento e uma preocupação mais evidente a respeito do tema ambiental. Não seria isso? Você que é professor, você que lida com Eu acho que parcialmente sim, porque esse tema virou um tema mais comum e mais recorrente nas escolas. Há uma preocupação sobre isso, mas tem algo que é muito importante, Luciano, que a gente trabalha muito também, e eu trabalho isso muito com os meus filhos, né? Ah, tá. Que é o que a gente chama na biologia da conservação de padrões de mutação. Ou seja, é muito comum que a gente comece a considerar como natural aquilo que nós nos acostumamos a ver. Então, por exemplo, a gente não pode deixar nossos filhos e netos se acostumarem com essa natureza degradada, com a extinção de espécies, com essas catástrofes socioambientais. Eles não podem crescer num cenário em que isso é o normal para eles. Por isso, eu até faço questão absoluta, quando eu viajo e posso, levo meus filhos para a floresta, levo meus filhos para onde a natureza ainda é pulsante, né? Porque isso é muito importante. A gente tem que proteger as crianças e fazê-los perceber que não, a gente não está no mundo que nós herdamos. Não estamos. Nós estamos num mundo degradado, que nós degradamos. E eles precisam nos ajudar a recuperar isso. Então, não é natural que a gente chame de floresta um monte de árvores de eucalipto no meio de um condomínio. Exatamente. É isso. É verdade. Assim, nós estamos aqui numa região muito privilegiada, né? A Zona da Mata, também falando da região serrana do Rio de Janeiro. Eu gostaria que você resumisse aqui a Zona da Mata, questão ambiental, nossa região aqui, e também a região serrana do Rio. O que você... A região serrana do Rio tem uma situação muito melhor, né? A Zona da Mata ela foi historicamente degradada, Quanto café? né, pelo século XIX. Assim, o uso equivocado do solo, um dos atores principais, o café, né? Que exauriu o solo. Quer dizer, hoje a maior parte da Zona da Mata Mineira ela não se presta nem à produção, nem à conservação da natureza. Ela virou um solo... Aliás, o Brasil tem uma estimativa aí, na melhor das hipóteses, de 16 a 20% de todo o território completamente degradado por um mau uso histórico desse solo. Mas a Lei Paraíba Especial, ele tem o maior fragmento da Zona da Mata Mineira ainda aqui. Então, isso de floresta. Isso é uma preciosidade que precisava ser visto pelo poder público como um ativo ambiental e financeiro extremamente importante. A Lei Paraíba se destaca na questão. Sim, nesse cenário tem. A gente tem a região ali da Fazenda Barra do Peixe, aquela região ali do próprio... onde está instalado o Furnas, Simplício ali, ainda tem para os padrões de Mata Atlântica, um bom fragmento de floresta. E por que a Lei Paraíba se destaca? O que aconteceu para a Lei Paraíba conseguir ainda ter um mínimo de preservação Eu ambiental? acho que, historicamente, foram áreas que não foram utilizadas ou foram pouco utilizadas. A Lei Paraíba tem algumas áreas, na época do Império, não podiam ser utilizadas para abertura de estradas ou fazendas e tal, chamadas áreas proibidas, né? E a Lei Paraíba estava um pouco nesse cenário. Então, talvez isso seja consequência do não uso histórico dessas áreas. Sim. Mas a região serrana, desculpa, ela já é diferente, porque ela está no topo da serra e aquilo ali se preservou. Não é à toa que nós temos ali um dos principais parques nacionais brasileiros, que foi o terceiro parque criado no Brasil, em 1939, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Né? Questão da agropecuária. É um desafio, né? É um desafio. Equivocadamente é tratada como algo oposto à conservação da natureza, o que é uma idiotice, olha né? Porque você não tem uma produção agropecuária adequada com uma natureza degradada. Vou te dar um exemplo muito simples, né?
a maior commodity de exportação brasileira, que é a soja, né? Se não é a maior, é uma das maiores, a maior produção de soja no Brasil se dá no centro-oeste brasileiro, cuja chuva é toda produzida na floresta amazônica. Ou seja, sem a floresta amazônica, você não tem a produção de soja que o Brasil tem hoje. Então é um equívoco os próprios grandes produtores não se preocuparem com a conservação. Você não tem produção de alimentos em solo degradado, sem biodiversidade, com clima instável, com volume de chuva irregular. Agora, assim, o Brasil, né, é uma potência na produção de alimentos para o mundo. Né? Também da questão agropecuária, também da questão de proteína, enfim. Dá, então, para você unir prosperidade, né, com preservação ambiental. Não são assuntos opostos de forma jeito nenhum. Mas era tratado de uma forma infelizmente, né? Ainda é, por alguns segmentos, né? O que acontece é que muitas vezes os produtores querem respostas rápidas e lucros altos demais. E aí, às vezes, isso não é compatível, obviamente, né? Mas é como eu disse, com tecnologia, a China, vou dar um exemplo muito claro, a China com tecnologia, com uma área disponível muito menor que a nossa, alimenta uma população muito maior. Você sabe que eu estava lendo hoje, né? Eu tentei entender um pouco mais sobre esse assunto e também esses dias eu tenho estudado, eu sou apaixonado. E quem me fez ficar apaixonado foram as nossas conversas, né? Os nossos bate-papos, algumas curiosidades que depois eu vou estar querendo que você também traga aqui no nosso podcast hoje. É a questão da China. Existe também uma iniciativa do governo de lá de tentar levar a consciência da produção até mesmo para as grandes cidades, como é o caso de Pequim. As pessoas nos condomínios, nos prédios, elas têm áreas que elas plantam as suas próprias hortaliças, enfim, aquilo ali eu achei sensacional, e porque eles precisam alimentar uma população de não sei quantos... São bilhões de pessoas. Né? Quase 2 bilhões, é isso. Não sei se eu estou errado. É isso. E com pouca área disponível. Que coisa interessante, né? Agora a China, né? Vamos falar da China. A China que também ela está... a gente está vivendo a época aí dos carros, né, que estão nessa transição aí dos carros que vieram para o Brasil, principalmente importados, de grandes empresas, que agora a gente está vivendo uma metamorfose, saindo dos combustíveis fósseis para a questão do carro elétrico, enfim. É uma sacada de mestre, Magela? Você acha que é realmente uma resposta necessária? Ou tem também muita controvérsia essa questão da bateria, que também acaba degradando o meio ambiente? Qual a sua visão a respeito disso? Tem, Luciana. Mais uma vez, uma visão extremamente capitalista tentando camuflar o problema. Porque, na verdade, tem uma história muito engraçada também. Você imagina o que eram as carroças circulando pelas cidades antes dos carros, a poluição que era, aquele monte de resíduos orgânicos pelas ruas e tal. De repente vem o carro, resolve esse problema. Não, né? Gera outro. E a gente vai gerar outro. A questão que nós precisamos discutir de forma muito transparente, muito clara e muito séria é a questão da redução do consumo. Né? Se você não reduz o consumo, a produção de energia vai ser um problema. Né? Até porque a gente avança muito pouco nas chamadas energias renováveis. Né? Esse é um desafio. Então, acho que a gente tem que discutir consumo. Essa é a discussão séria que nós precisamos ter. Entendi. Amigo, a educação ambiental ainda é tratada como deveria nas escolas e universidades? Porque você vive essa realidade. Você é professor universitário. Isso. Então, quando o Brasil cria o Plano Nacional de Educação Ambiental, ali na década de 80, por ali, todo o trabalho, a perspectiva se dava que nas escolas a educação ambiental devia ser trabalhada de forma transversal. Ou seja, não deveria existir uma disciplina de educação ambiental. É isso que está na lei, inclusive, até hoje, a não ser nos cursos superiores, onde nós temos, sim, disciplinas de educação ambiental e tal. Só que nós não temos uma geração de professores, ou não tivemos uma geração de professores preparado para isso, né? Para trabalhar a questão ambiental no português, na matemática, na física, na química,
na geografia, na biologia tratado de certa forma, nas ciências, né? Então, nós acabamos limitando essa educação ambiental formal a eventos como a Semana do Meio Ambiente, né, que vai lá, eu mesmo vou dar palestra em vários locais e tal, mas não é o correto, né? não é o suficiente. Nós precisamos, de fato, trazer a questão ambiental para o cerne da sociedade. Enquanto isso não acontecer, Luciano, nós vamos viver ou passar a viver num mundo cada vez mais degradado, mais doente, com guerras, com restrições, com limitações. E isso eu tenho certeza que você não quer e nem eu quero para os nossos filhos. Ô, Magela, você participa de grupos internacionais ligados à questão ambiental, à conservação da natureza. O Brasil ainda é visto como uma potência ambiental ou não? Como você acha assim, o Brasil no cenário internacional? Já falamos da Rio 92, de outros encontros que houveram, enfim. De 92 para cá, como o Brasil é visto aí fora? Não há dúvida que o Brasil tem um protagonismo internacional nessa área por várias questões, né? Até por nós termos no nosso território a maior floresta tropical do mundo, né? Que é o último grande patrimônio ambiental da humanidade, sem dúvida nenhuma, em termos de biodiversidade, estoques de carbono e tal. Então, nós temos um protagonismo, mas isso só aumenta a nossa responsabilidade, né? Nós passamos por um período muito ruim, né, onde a questão ambiental foi ignorada completamente. Retomamos esse caminho agora, mas a gente ainda precisa avançar para ganhar cada vez mais credibilidade no cenário internacional, o que vai, inclusive, impactar positivamente a economia brasileira. Nós temos um longo caminho pela frente, né, Magela? Sem dúvida, mas a briga é essa, né? A luta é diária, constante, dia a dia. Você falou algo interessante, a briga. No bom sentido, é uma briga, é uma luta, é uma guerra, né? Isso. E a gente não pode perder tempo. A questão do desmatamento da Amazônia hoje, da Amazônia, você tem dados aí para passar alguma coisa? O Brasil reduziu bastante o desmatamento na Amazônia nos últimos anos, foi um grande avanço, né? É inegável que há uma política hoje de contenção do desmatamento, mas nós continuamos desmatando. Então, veja, se a gente cai de 40% para 20%, a gente continua desmatando 20%. A cada ano um dia vai acabar. Então, o que nós precisamos é encontrar a fórmula de ter o que a gente chama de desmatamento zero na Amazônia. Agora, é importante que as pessoas entendam esse conceito. Desmatamento zero não significa não cortar árvore nenhuma. Significa ter desmatamento ilegal zero. Porque tecnicamente existe uma diferença entre desmatamento e manejo florestal. Eu mesmo visitei áreas na Amazônia de manejo florestal em que se cortavam centenas de árvores. Onde eu fiquei, saíam aqueles caminhões bitrens lotados de trocos de árvores 24 horas por dia, não para, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E é uma área de manejo, ou seja, extremamente legal. Porque nós não podemos viver a ilusão de que não precisamos de madeira para o nosso mundo. Claro que precisamos. Extraiu a madeira, planta-se. Exatamente. Extraiu em determinadas... só que lá é feito dessa forma. Pode-se cortar X árvores de Y espécies e depois essa área fica regenerando, vamos para outra. Agora, o que não pode é o desmatamento ilegal. Aquele pessoal que vai lá cortar madeira, não paga imposto, vende de qualquer forma, e esse pessoal, sim, causa o dano mais sério à natureza. E a Marina? Marina é uma potência... Ela é muito criticada, né? Por quem não conhece o trabalho dela? Isso, eu acho que sim. Marina, eu tive a chance de conhecer, de recebi Marina em Barbacena uma vez, e tive várias interações com ela. Para quem eu recomendo, se você tiver a chance de ver a Marina falar, você vai ver que ela é uma gigante. Me parece que a imprensa mina um pouco ela, queima um pouco ela, né? Dá uma ideia de uma pessoa frágil, fraca. Ela é exatamente o oposto. Ela é uma potência, ela é uma força. Você vê a Marina falar, você não tem como você não prestar atenção, né? Além de ser uma pessoa extremamente respeitada em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, que as pessoas às vezes falam que ela some de vez em quando. Ela não some, ela está no mundo dando palestra. Ela está na Rússia, está no Afeganistão, está nos Estados Unidos, está na China, está na Europa.
ela viaja o mundo dando palestra e falando um pouco. Então, claro, muito das respostas positivas que nós temos é graças a ela. Mas ela não consegue fazer tudo, né? Ela é ministra de Estado, né? Ela não é a decisão final não passa por ela, depende dos superiores dela. E a gente vive num cenário de negociação, né? Às vezes você não consegue o ideal, mas você melhora em certos aspectos. A questão política, né? Entra política, por isso claro. que tem a política é isso, né? Isso, a né? arte da negociação. Da negociação. Você definiu muito bem, professor. Professor, me fala um pouco do seu trabalho universitário. A gente já volta agora já para a questão do meio ambiente, porque tem tudo a ver com o meio ambiente também. Mas eu quero te conhecer. Na verdade, eu já conheço, você já conversamos muito. Mas assim, o seu dia a dia, seu trabalho nessa frente aí, né, de levar essa educação para as pessoas. Então, hoje, aí tem 2 trabalhos, né? Eu sou professor do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, em Barbacena. Os institutos federais foram criados em 2000, uma política pública sensacional, né, em que a gente atende a criança desde os 14, 15 anos até ele pode fazer doutorado conosco, né, então ficar toda uma formação ali. E eu tive a chance de ir para Barbacena e assumir algumas das disciplinas onde eu ministro aulas no curso de gestão ambiental, no curso de agronomia, no curso de ciências biológicas, e lá também criei uma pós-graduação. Mas esse trabalho é ainda anterior, porque desde 1995 eu milito voluntariamente numa ONG, uma organização não governamental chamada Grupo Brasil Verde, que eu ajudei a fundar, veja, lá em 1995, ou seja, já temos 31 anos, e desde a origem do Brasil Verde, a nossa percepção foi essa: olha, nós precisamos levar conhecimento para as pessoas. E aí o Brasil Verde se popularizou e se notabilizou na América Latina hoje como uma das principais entidades de formação e capacitação profissional. Nós estamos hoje, para você ter uma ideia, com cursos online que tem mais de 100 pessoas participando. Então, essa coisa da divulgação sempre teve no meu DNA, vamos dizer assim. É interessante porque eu me interessei, eu até vi uma live sua, um vídeo, ele tem uma atuação bacana, depois a gente vai falar sobre isso também na rede social, que você fazia um chamamento para esse curso, ser um leigo, como o Luciano Corguinha. Como eu faço para participar desse grupo, fazer esses cursos? Como é que é? Qual o caminho que você diria para o Luciano entender e conhecer mais esse assunto? Primeiro, os nossos cursos são abertos a quaisquer pessoas que queiram participar. Nós estamos nas mídias sociais. Se você digitar lá Grupo Brasil Verde, vai nos encontrar no Instagram, no YouTube. No YouTube tem muito material, muito material. A maior parte das coisas nós produzimos gratuitamente, porque nós somos um grupo de voluntários. Algumas das nossas atividades a gente tem uma cobrança simbólica, né? Porque nós não conseguimos, Luciano, atender a demanda. Para você ter uma ideia desse curso que você está se referindo, que nós lançamos agora em abril, nós tivemos uma procura de mais de 1.200 pessoas e tínhamos ali 70 vagas e conseguimos chegar não chegamos a 100, chegamos a 99 pessoas fazendo o curso conosco. Quanto tempo de curso? São cursos normalmente rápidos, né? São cursos online de 5 ou 6 encontros. Nós vamos terminar esse agora e já lançamos um agora sobre educação ambiental, que também vai ser online. Está aí aberto a qualquer pessoa participar e será é sempre um prazer enorme. É o que eu mais gosto de fazer, porque ali você imagina, você tem pessoas de todos os níveis, de todas as profissões, de todas as regiões do Brasil e até de fora do Brasil, trocando ideias e dialogando e debatendo sobre temas ligados à conservação. Dá para conhecer bastante, né? A internet, ela trouxe muita coisa. A possibilidade, né, de uma pessoa participar de um curso com altíssima qualidade ministrado pelo Magela, que, gente, olha, professor universitário, né? E não só eu, assim, a gente consegue trazer colegas, porque como somos uma entidade voluntária, grandes nomes da conservação no Brasil têm contribuído, dão aula, então a pessoa tem a oportunidade de estar ali convivendo com pessoas do mais alto nível. Agora, esse podcast de hoje também é muito importante, porque está levando conhecimento. Eu estou amando porque eu estou conhecendo esse assunto que é tão necessário.
Mariela, você já falou para mim, eu lembro de algumas experiências que marcaram a sua vida. Mas para o pessoal que está acompanhando a gente, qual a experiência que mais marcou a sua vida até hoje nessa caminhada? Você falar também de um local, eu sei qual local é esse. E você já falou desse local várias vezes comigo, mas assim, que é o local de conexão, que você fala, cara, isso daqui, eu encontro, aí nós, né, falávamos, né, eu falava, você encontra Deus na natureza. E fala dessa experiência, por favor. Em 1998, eu estava vendo televisão domingo de manhã, o que é raro, porque eu não costumo acordar cedo, e ali apareceu uma cachoeira magnífica. Eu falei, caramba, imagina, eu sou acostumado a ver documentários, a ver coisas na natureza e tal, mas aquele momento, eu falei, eu preciso conhecer esse lugar. E eu consegui, fui participar de um curso e tal. Esse lugar chama Guaraqueçaba. Guaraqueçaba é uma cidadezinha que está no litoral do Paraná, no meio da floresta. E lá é o que sobrou de Mata Atlântica no Brasil. Eu costumo dizer que não tem Mata Atlântica em Minas Gerais, não tem, os meus colegas ficam bravos com isso, mas realmente não tem. A gente tem pedaços de Mata Atlântica em Minas Gerais, a gente tem pedaços de Mata Atlântica no Rio de Janeiro, mas lá a gente tem o último grande fragmento, a última grande amostra do que um dia foi a Mata Atlântica. Porque é uma área extremamente preservada que vai do sul do Rio de Janeiro ao norte de Santa Catarina. E aí a gente tem trabalhado especificamente num lugarzinho, nesse lugar chamado Guaraqueçaba, onde ali você tem todos os desafios de ter uma natureza exuberante, espécies de animais, por exemplo, que só existem ali no mundo inteiro, não existe em nenhum outro lugar do mundo, só existe ali uma paisagem magnífica, né, em todos os seus aspectos, e pessoas ali morando com muita dificuldade. É uma cidade que precisa chegar nela, são 79 quilômetros de estrada de chão, uma estrada ruim. Então, pessoas com muita dificuldade, apesar de viverem numa riqueza biológica exuberante. Então, esse lugar me marcou muito, né? E desde então, eu vou lá pelo menos 4, 5 vezes por ano. Mês que vem já estou lá. E desde 2002 eu comecei a levar as pessoas comigo. Falei, pô, eu acho que as pessoas merecem ver esse paraíso, né? Literalmente um paraíso na Terra. E aí a gente criou cursos, eu faço a minha pesquisa lá. A minha maior experiência talvez tenha sido... Guaraqueçaba significa pouso do guará. Guará é uma ave vermelha que era muito comum no litoral brasileiro, mas foi extinto, né? E por lá ficou extinto mais de 40 anos. E eu, numa das minhas expedições, tive a chance de reencontrá-lo. E desde então a gente vem monitorando, estudando a volta dos guarás, não só no aspecto biológico, mas como isso tem impactado a própria sociedade. Imagina você, Luciano, que pessoas nasceram em Guaraqueçaba e nunca tinham visto um guará na vida, né? Muitas foram ver comigo pela primeira vez. Então, é uma experiência marcante, né? Fica aí o convite também. Algumas pessoas de Além-Paraíba já foram comigo para lá em cursos e tal. Então, é uma experiência incrível. Muito legal. Eu poderia ter combinado com você, a gente, na próxima, porque vai ter a próxima, tá? Opa, vai ter a próxima entrevista. Para colocar algumas fotos aí, bacana. Alguns vídeos dessas experiências bacanas suas. Agora, Magela, e aqui na região? Tem algum lugar que você fala assim, quando eu quero me conectar, eu quero me desligar, e eu tenho um lugarzinho aqui que eu gosto de estar? O que a gente tem de melhor, mais precioso, mais próximo é o Parque Estadual de Bitipoca, em Lima Duarte, né? Que é uma das áreas mais visitadas da América Latina, um lugar fabuloso, maravilhoso, né? Mas Juiz de Fora mesmo tem algumas áreas. Recentemente criou-se o Jardim Botânico de Juiz de Fora, que está bem em frente à rodoviária. Tem o Parque da Lajinha. Infelizmente, a Lei Paraíba ainda não conseguiu avançar nesse aspecto, embora a Lei Paraíba tenha criado, entre aspas, um parque municipal, um parque natural municipal, mas ainda com quase nenhuma infraestrutura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é morador de Além Paraíba, você é Além Paraibano, né? Você ama Além Paraíba? Muito. Muito, muito, muito. A sua história, a sua família, conheço, né? Já conversamos a respeito disso. Me entristece um pouco olhar para Além Paraíba. É uma crítica de uma pessoa que também tem um forte vínculo com Além Paraíba.
Já estou em Além Paraíba há muito tempo. Tenho grandes amigos em Além Paraíba. Já tive comércio em Além Paraíba. Trabalhei 15 anos numa rádio aqui, enfim. Questão de ministério. Cara, eu não entendo por que Além Paraíba não investe A gente não tem aqui na cidade mais ruas com mais árvores. Além Paraíba é muito quente. Vamos pegar o exemplo da minha cidade, do Carmo. Carmo, você tem uma sensação. Lá também é quente, mas é um pouco mais fresco do que Além Paraíba. Agora, a questão das árvores amenizam muito o calor de quem está na rua, no dia a dia. E é fácil resolver isso. Por que não há essa vontade? O que está faltando para Além Paraíba se tornar uma cidade, dentro da cidade, né? Falando apenas do município, uma cidade com uma característica mais verde? Luciano, nós tivemos, coincidentemente, semana passada, eu fui um dos organizadores do primeiro simpósio brasileiro sobre áreas protegidas e conservadas urbanas e periurbanas. Então, nós, durante 3 dias, esse material está disponível na internet gratuitamente, as pessoas podem assistir lá. Nós vimos, por exemplo, a experiência da cidade de Campinas, em São Paulo, onde eles estão criando chamados parques lineares. Quer dizer, eles estão plantando árvores, conectando pequenos fragmentos, passando por dentro da cidade. Uma cidade como Além Paraíba tinha que ter isso como uma política pública central. Cortar qualquer árvore em Além Paraíba se não legalmente, mas a gente pode dizer que é criminoso, né? É aumentar aquilo que a gente chama de ilha de calor. É claro, né? Tem condições que você precisa cortar, eu não sou contra cortar uma árvore ou outra, desde que haja necessidade. Mas não havendo necessidade é criminoso. Para uma cidade tão quente quanto a nossa, o que nós precisamos é plantar árvores. Eu me lembro uma vez no Carnaval aqui em Paraíba, em parceria com meu amigo Rogério Lobo, a gente estampou uma faixa dizendo: pô, você quer água? Plante árvores, né? É isso, sem árvores você não tem água de qualidade, você não tem estabilidade climática, você tem chuvas irregulares. Então, eu confesso que eu também não consigo entender por que historicamente isso se aplica a todos, né? Nenhum governo municipal deu a esse tema a seriedade que ele merece, né? O Brasil Verde nasceu aqui em Além Paraíba, né? A sede do Brasil Verde é Além Paraíba há muitos anos, mas a gente expandiu para o Brasil inteiro, então a gente fica discutindo a nível nacional. Mas me chateia muito, de fato, eu ver a minha cidade tão desrespeitando, né, historicamente e tão dramaticamente a natureza e nos expondo a esse calor absurdo no ano inteiro. Só um último dado, né? Nós crescemos dando as costas para o que podia ser o nosso principal patrimônio turístico e econômico, que é o Rio Paraíba do Sul. Né? Pois é. A gente deu as costas para ele e o que a gente só joga nele é aquilo que a gente não quer. Mas outro assunto também que nos comove bastante, a questão do Rio Paraíba do Sul. Primeiro, né, a questão da preservação. E falar de águas também, falar das nossas nascentes. O Rio Paraíba do Sul nasce em São Paulo, né? Isso. E grande parte das populações, né, ribeirinhas e também das cidades que são margeadas pelo Paraíba do Sul, vivem por causa do Rio Paraíba do Sul, porque o rio é vida, não é verdade? Agora, trazendo aqui para Além Paraíba, esse pedacinho, Além Paraíba e Carmo, Sapucaia, do Rio Paraíba do Sul. Como que você enxerga hoje a questão da responsabilidade ambiental dos nossos municípios, ribeirinhos aqui ao Paraíba do Sul, e também do potencial turístico, porque está casado a questão ambiental, da preservação ambiental, com o potencial turístico do Rio Paraíba do Sul? Claro. Veja bem, Luciano, o Brasil tem uma lei de 1965, que é o Código Florestal, que foi revisto em 2012, mas, ou seja, desde 1965, as margens dos rios estavam protegidas por lei. Isso foi absurdamente ignorado em vários municípios brasileiros, Além Paraíba inclusive, né? Então eu acho que, é claro, não dá para você desocupar toda a margem do Rio Paraíba hoje, mas dá sim para impedir novos empreendimentos. Isso não acontece, né? Basta você circular por aí, você vai ver obras sendo feitas em locais onde a própria lei impede. Ou seja, há falta de ordenamento urbano, né, de fiscalização, de cobrança nesse sentido, porque a gente continua ocupando irregularmente as margens dos nossos rios.
Não só, a gente fala muito do Rio Paraíba do Sul, mas a gente tem que lembrar dos rios periféricos, né? Como o Rio Limoeiro. Eu lembro quando aconteceu aquela catástrofe, aquele Paraíba, eu criei uma palestra fazendo uma analogia com o Davi e Golias, porque todo mundo lembrava o Rio Paraíba do Sul. Não, o problema foi causado pelo Rio Limoeiro, historicamente e de forma irregular ocupado. Então, a gente precisaria hoje, de forma muito clara, muito urgente, impedir qualquer tipo de ocupação nas margens dos nossos rios, né? E com isso permitir que esses rios sejam tratados adequadamente e passem a ser não só fonte de turismo, mas modelos alternativos de transporte, de lazer, né? O que traz saúde, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de natureza, a gente está falando de saúde, menos problemas psicológicos, mentais, físicos. Isso já está mais que provado. Basta você ver as grandes cidades do mundo, né? Pegar Paris, por exemplo, o Rio Reno foi um dos maiores rios poluídos do mundo, né? O despoluído na Europa hoje é uma fonte de lazer para os residentes dessas grandes cidades europeias. Ainda Rio Paraíba do Sul, meu amigo, a questão da pesca, importantíssimo, né? Como se gera recursos, divisas, né? E como a questão alimentar poderia ser mais impactada, porque eu acho que o acesso ao peixe, eu falo assim, como o leigo, eu amo peixe, mas eu acho que o acesso teria que ser bem maior hoje da nossa população, porque nós estamos aqui diante de um dos rios mais importantes do Brasil e do mundo, que é o Paraíba do Sul, e que pode alimentar muita gente, né, Major? Luciano, isso é um problema no mundo inteiro. Quer dizer, as estimativas dizem que nós vamos chegar a 10 bilhões de pessoas em 2050, a única forma de alimentar essa galera é com os recursos pesqueiros, né? A gente não tem, já estamos num limite superficial quase que atingido. Agora, a gente não tem peixe no rio poluído, no rio fragmentado por hidrelétricas, né? No rio sem mata ciliar, que aliás é onde os peixes se reproduzem, né? Então, a gente não vai conseguir manter essa produção de pesca num cenário de desrespeito aos nossos recursos hídricos. E eu lembro, Magela, que nós tivemos um problema ambiental aqui no Rio Paraíba do Sul, que eu conheço vários, né? Pescadores aqui de Porto Velho do Cunha, aqui no Carmo, que ficaram um tempão ganhando até subsídio do governo porque não tinha como pescar. E aquilo é algo muito, muito, muito triste, não é verdade? Como as pessoas elas não respeitam, infelizmente, o meio ambiente. Às vezes eu venho algumas vezes, né, a gente vem de ônibus, enfim, eu atravesso a ponte aqui, cara, eu já vi gente jogando sacola de lixo, essa embalagem de água mineral no Rio Paraíba do Sul. Cara, como é que pode? Não isso era muito mais comum, né? Mas muito mais comum. Mas eu chamo atenção, Major. Falo, amigo, por favor, faça isso não. Existe esperança real de recuperação ambiental ou já passamos do limite razoável, Magela? Você agora eu sem emoção, como técnico, biólogo, como um cara que estuda isso há muito tempo, há ainda tempo para a gente recuar e resolver essa situação ou é só amenizar mesmo? Luciano, primeiro é importante a gente entender que esse discurso de conservar e proteger a natureza é um pouco fantasioso, porque por mais poder que nós tenhamos, tudo que a gente fizer à natureza, com o tempo dela, ela se recupera e se regenera. Ou seja, o problema é que tipo de sociedade nós vamos escolher para viver no futuro, né? As consequências são todas sobre a espécie humana. E aí significa dizer o seguinte: olha, nós vamos ter ar de boa qualidade, nós vamos ter um regime de chuva aceitável, adequado, a gente vai manter a capacidade de produção de alimento, a gente vai sofrer menos com doenças como a Covid, que assolou a população humana há alguns anos atrás. A gente vai escolher como nós vamos viver nessa natureza que nós estamos criando.
veja, a natureza já passou por catástrofes muito maiores que nossa. Meteoros caíram aqui, extinguiram uma espécie, várias espécies, mais de 90% das espécies do planeta, e nós aparecemos, estamos aí. Então, isso é um ciclo, né? Agora, a escolha é nossa, como nós queremos que a sociedade viva. Para isso, hoje a gente trabalha muito com a ideia dos pontos de não retorno, né? Existem pontos que a ciência mostra que, se forem ultrapassados, aí já era. Por exemplo, a Amazônia. Hoje, há uma estimativa aí que a gente já perdeu em torno de 20% da Amazônia original. Se a gente perder 40%, isso já é um ponto de não retorno. Ela não volta mais a ser a Amazônia. Ela vai ser outra coisa. E isso vai prejudicar, por exemplo, o regime de chuvas no país, né? Mas, se a gente lembrar da década de 80 de novo, nós vamos lembrar do problema da camada de ozônio, que era um grande problema para a sociedade, e a sociedade se mobilizou e resolveu. Então, eu acho, Luciano, que eu tenho esperança, sim. Eu até brinco, né? Se eu não tivesse esperança, eu não teria 3 filhos depois dos 45 anos. Né? Mas você está muito bem. Quer dizer, com 45 anos, 3 filhos novos, um com 2 aninhos. Então, eu tenho esperança, sim. Eu acho que a sociedade é capaz de reverter esses cenários. O que nós precisamos é, de fato, envolver a sociedade, envolver o poder público nesse cenário. Ô Magela, algumas pessoas falaram que não. Já vi muita gente, eu quero ouvir de você a opinião de um profissional. A Amazônia significa isso mesmo? Ela é o pulmão do mundo? Não, na verdade não. Né? Isso foi essa história é muito interessante. Isso foi um erro de tradução, porque a imprensa, né, os jornalistas não especializados, e a gente entende isso, é claro, eles às vezes querem facilitar a informação para explicar para o seu público. Entendi. E foi um jornalista inglês que, ao entrevistar um cientista e ele explicando a dinâmica do funcionamento da floresta, esse cara fez essa analogia com o pulmão. Quer dizer, então o que acontece com a Amazônia? Eu costumo brincar que, ao invés de pulmão, ela é o ar-condicionado do mundo. Né? Porque a quantidade de carbono que a Amazônia emite, ela mesma captura. Então, ela não fornece o oxigênio que a gente respira enquanto sociedade como um todo. Esse oxigênio que a gente respira vem do mar. Então, se tem um pulmão, esse pulmão são os mares, né? Que fornece oxigênio. Mas a Amazônia ela é fundamental por várias razões. Entre elas, manter a estabilidade climática e um regime adequado de chuvas, inclusive para garantir a produção agropecuária brasileira. Entendi. Então a Amazônia ela não é o pulmão do mundo, mas poderíamos dizer que ela contribui muito, efetivamente para. Não, sem a Amazônia a sociedade vai pioraria absurdamente. A Amazônia é estoque de carbono, a Amazônia é estoque de vírus e bactérias que a gente sequer teve a chance ainda de estudar, ou seja, possíveis doenças que podem aparecer do nada. Inclusive, há um risco, claro, né, colocado, de que a Amazônia pode ser a origem de uma próxima pandemia, se ela continuar nos ritmos de degradação que estão. É um alerta importante que você traz aqui, como biólogo. Magela, nós estamos aqui no podcast Você é Notícia. Eu quero aproveitar esse momento e agradecer você que está aqui. Já vou ler aqui alguns comentários, o pessoal está participando. Você também depois vai participar dos cortes. Esse material vai ficar para você estar buscando conhecimento quantas vezes você quiser, porque é uma verdadeira aula também, né, gente? Recebendo aqui o professor Magela que tem contribuído muito aí para a questão ambiental e não só isso, né, formando pessoas para terem essa responsabilidade ambiental. Então eu quero agradecer também, além dele, claro, ao meu querido Nicolas, e eu quero agradecer também agora aos nossos mantenedores. Quero falar das massas Verônica lá do Carmo, gente. E tem também as pizzas Tutti, que é uma nova linha que eles trabalham lá de produtos maravilhosos. Tem lasanha, a boca enche d'água. Além de lasanha também,
Você tem a pizza brotinho, tem também ali as empadas tutti, que é top. Quero mandar um abraço pro Rafiz e também pro Fabrício da Barato Demais, Quitanda do Rodrigo, o Hotel Portugal, Estúdio P2, e você também pode nos abençoar, pode patrocinar aqui o podcast Você é a Notícia, todas as segundas-feiras com Luciano Corguinha. Mas já lá, fala para mim sobre a Amazônia Azul. A Amazônia Azul é um grande potencial econômico e ecológico do Brasil. Para quem não sabe, a gente está falando da área marinha brasileira, que pertence ao Brasil. E por que tem esse nome? Porque a área é equivalente ao território continental da Amazônia. Então, esse termo foi popularizado pela própria Marinha Brasileira. É uma área extremamente preciosa, tão preciosa que hoje 26% da sua área é protegida, né, por áreas protegidas, por parques, reservas, monumentos naturais, áreas de proteção ambiental. E ali, não é à toa que a gente chama de zona econômica ecológica, né, porque o potencial econômico dessa área é gigante para a produção, inclusive, do que a gente falou um pouco antes, para a produção pesqueira brasileira. Agora, eu me lembrei de um assunto que eu quero te provocar. A questão da exploração do petróleo na Amazônia e também na Amazônia Azul. É um equívoco. É um equívoco. É um equívoco, né? Na verdade, a exploração, se nós estivéssemos realmente num país comprometido com a questão ambiental, não se discutiria explorar petróleo mais no Brasil, né? O Brasil é um dos raros locais no mundo com potencial de produção das chamadas energias sustentáveis. Toda produção de energia tem problema, viu, Luciano? É importante dizer isso. Existe um mito de que as outras produções de energia são a solução. Não é. Como eu disse para você, a solução é discutir. Se você é sério, quer discutir, é discutir consumo. Tem que reduzir o consumo. Mas é difícil discutir consumo no modelo econômico que orienta toda a política internacional. Mas é absurdo um país como o Brasil ainda pensar em exploração de petróleo. Qual a justificativa de que o outro faz? Bom, se for assim, aí é o que nós chamamos na literatura do mito do... Eu esqueci o nome agora. A tragédia dos comuns. Quer dizer, se você faz, eu posso fazer também, e aí se você faz e eu faço, tudo acaba. Tudo esgota. Quer dizer, se você quer ter 10 vacas numa áreazinha pequena e eu achar que eu também posso, a gente vai esgotar os recursos. Isso chama na literatura de tragédia dos comuns e isso tem levado a gente para o buraco. Agora, dentro ainda da questão da exploração do petróleo, aí eu estou me lembrando que eu tenho acompanhado o debate que está acontecendo com os nossos políticos, e isso tem envolvido muito a nossa região, inclusive aqui, a Bacia de Campos, a questão dos royalties de petróleo, e Carmo recebe uma fatiazinha, né? Sapucaia está recebendo agora, conseguiram, outras cidades, mas principalmente as cidades que produzem, como é o caso de Macaé. Conheço muito Macaé, conheço muito Rio das Ostras, tenho amigos, tenho família lá. E você também deve conhecer muito aquela região, Cabo Frio, enfim. E existe esse discurso que os royalties é para compensar justamente a degradação ambiental e outras, né, possibilidades de degradação que a exploração de petróleo acaba causando na comunidade local. Esse dinheiro volta para isso, Magela? Você, assim, não sei se você poderia pincelar alguma coisa, alguma opinião a respeito disso, porque agora a ideia é pegar essa fatia e distribuir para o Brasil todo. Seria isso? Esse é o argumento, né? O argumento é vamos investir na exploração de petróleo, que isso vai gerar renda e emprego para as populações. Essa discussão, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro não abre mão de ser detentor do royalties, embora o petróleo seja do Brasil e não do Rio de Janeiro. O principal argumento é que o Rio de Janeiro seria o estado que sofreria imediatamente com uma catástrofe, com um vazamento, seja o que for. Mas a gente está falando de um patrimônio da nação, né? É um discurso muito parecido com a mineração em Minas Gerais, né? Mas esse tipo de discurso não leva em conta que são recursos finitos, que vão acabar, né? E aí gera-se emprego e renda pontualmente
Se acontecer uma catástrofe, já era, isso tudo vai por água abaixo, né? Agora, mesmo que não aconteça, isso vai acabar. E esse é o problema. Não existem políticas de médio e longo prazo. Né? Todo mundo quer lucro rápido. E o que eu percebo também, Magela, é que as cidades acabam ficando muito reféns, né, da questão da exploração e acabam tendo apenas essa tendência. E quando esse recurso for embora, o que será Macaé? Que será Rio das Ostras? Tem esse debate, Magela? A população levanta essas causas? Então, a maior parte da população não percebe isso, porque todo mundo vive num mundo imediatista, né? Eu quero resolver meu problema amanhã. Ano que vem eu repenso, deixa acontecer. Existem municípios, eu estou tentando lembrar o nome aqui, me desculpa, mas tem um município de Minas Gerais, por exemplo, que vive da mineração há muitos anos. Só que eles já perceberam que a mineração acaba. Então eles estão investindo agora no turismo de natureza, no ecoturismo, criando uma série de áreas e tal, se intitulando, inclusive, como a capital ecoturística do Brasil. Por quê? É uma visão de futuro. Ora, esse recurso vai acabar. E o que vai sobrar é a natureza que nós temos, que está virando raridade, que pode ser explorada de outra forma. Como viver com a ausência dos royalties? Né? E se acabar? Se acabar. Você me fez lembrar Brumadinho. Exatamente. Fala pra gente. Catástrofe absurda. Pode acontecer outra. Não tenho dúvida. E se você ler artigos meus escritos na década de 90, eu já falava isso. Olha, questão de barragem é igual a questão de enchente. É só questão de onde e quando vai ser a próxima. Porque vai romper a próxima. Não tenho dúvida disso. Existem... eu comecei a perceber isso, eu não vou lembrar o ano exatamente, talvez você lembre. Lembra daquela rompimento de uma barragem da Cataguases de Papel aqui, que acabou com o Rio Pombo e tal? Eu fui uma das primeiras pessoas a chegar no local e a fazer o estudo e tal. Aquilo ali me despertou para alguns detalhes. Existem milhares de barragens com rejeitos espalhados pelo Brasil. São milhares. E são milhares de bombas prestes a estourar, que muitas vezes estão em locais altos, em que a população sequer sabe que isso está lá, porque normalmente é mascarado por uma vegetação normalmente de eucalipto, e que com ausência de manutenção e fiscalização adequada, se tornam verdadeiras bombas para explodir a qualquer momento. Obviamente, não temos milhares na escala que foi Brumadinho, mas pode causar problemas como aqui. A gente ainda tem áreas impactadas por esse acidente na Cataguases de Papel que até hoje não podem ser usadas, porque o solo ficou completamente impróprio para qualquer tipo de produção. Agora, a maior parte dessas barragens se encontram aqui em Minas Gerais. Seria? Eu estou errado. Eu não sei te dizer se é a maior parte, mas elas estão espalhadas pelo Brasil afora. Brasil afora, porque são barragens frutos da mineração, são barragens frutos da produção do papel antigamente, né? E de outros modelos de produção que antigamente não tinha muito o que fazer. Ô Magela, o mundo está de olho no Brasil. Agora eu li um artigo semana passada sobre as terras raras. E Minas Gerais está entrando nesse debate daí que tá todo mundo de olho. A exploração dessas terras raras, elas são pertinentes? Ou você acredita que isso daí tem que ser muito fiscalizado, porque senão pode-se haver uma degradação ambiental violentíssima? Ô, Luciano, é como a mineração, né? Eu também não tenho um discurso contra a mineração, não é isso, né? A gente tem que entender que nós precisamos de mineração, a gente precisa desses elementos para a produção, para a manutenção da tecnologia que a gente construiu. Agora, nós precisamos fazer isso com critério, com responsabilidade e principalmente com compensação. O que significa compensar? Se eu destruir uma área, eu preciso não só recuperar essa área, isso não é compensação. Eu preciso recuperar essa área e preciso proteger uma outra área equivalente. Entendi. Isso que é compensação. E é nessa linha que a gente trabalha na biologia da conservação, né? Primeiro, evitar, é claro que tem coisas que tem que ser evitada, né? Tem coisas que não dá para ser explorada e a gente tem que deixar claro, como, por exemplo, petróleo na foz do Rio Amazonas, no norte do Brasil. Não pode, não acabou. Pode. Ponto final. Pode. Agora,
Precisamos explorar petróleo em outra região? Se sim, vamos fazer isso da melhor forma para evitar os danos e para estarmos preparados para qualquer consequências. ação, para qualquer acidente, recuperar essa área e compensar de alguma forma. Gente, é o podcast Você é a Notícia. Quem brilha aqui é o convidado. Meu convidado é o convidado de honra, que está conduzindo muito bem aqui o assunto, porque é a expertise dele. É o meu querido amigo, o Magela, professor universitário, reconhecido, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Tem diversos artigos. É um cara que milita nessa área há muito tempo. Professor universitário e além paraibano. Rapaz, muita gente te admira em Além Paraíba. Quando eu falo que eu sou seu amigo, Magela! E você também já educou muita gente aqui em Além Paraíba, né? Já Fico muito feliz com isso. Minha relação com a Você é Lei Paraíba reconhecido. sempre foi muito, De reconhecimento. muito cara. Até engraçado que hoje, com a idade, a gente começa a enxergar menos. Idade que, rapaz? Às vezes eu não reconheço alguma pessoa, mas eu fui realmente durante muito tempo. Eu dei aula, imagina você, eu dava aula na Senec, no Santos Anjos e no CAP. Os 3 colégios particulares e para os 3 níveis de ensino. Então tem uma geração que foi meu aluno, minha aluna, que, enfim, que de vez em quando eu Muito ainda legal. encontro por aí, que hoje são pessoas que cuidam de mim, são médicos, são meus que legal, advogados, cara, que são legal. engenheiros. Sabe? E é muito legal, realmente. Eu nunca quis perder O vínculo, o né? vínculo com a Lei Paraíba. E não é à toa que eu e a minha esposa nós escolhemos voltar para a Lei Paraíba. Viemos muito por causa da minha mãe, né? Que infelizmente faleceu no ano passado, mas escolhemos a Lei Paraíba para criar os nossos filhos. Um abraço aí pra família, né? Querido. Obrigado. A esposa querida nossa aí. O Mariela, assim, aí só para falar agora, só para não completar, mas um raciocínio que vem dentro da minha área de teologia, né? É interessante que a Bíblia fala, né? Jesus ele teve algumas dificuldades em lugares que ele já que passava, que ele tinha vínculo, que ele tinha morado, enfim. E tem um texto bíblico muito interessante que fala que o profeta não tem honra na sua casa, na sua terra. Mas isso contigo, você é um cara que tem esse reconhecimento. É difícil a gente falar da gente mesmo. Acredito que seja muito complicado. Eu mesmo não gosto, né, de pontuar meu respeito, mas assim, você tem um currículo vasto. Eu quero te provocar agora. Como você lida com isso? E a questão do reconhecimento, dos prêmios, dos simpósios que você já fez, dos trabalhos que você já apresentou fora do Brasil. Fala um pouco, discorra um pouco sobre isso aí, por favor. Cara, eu acho que isso é um tema que eu gosto de falar, até porque isso foi um grande aprendizado na minha vida. As coisas aconteceram na minha vida muito rapidamente, né? Então, eu tive uma projeção profissional, não só local, mas nacional, sobretudo, muito novo. E eu não soube lidar com isso, sabe, Luciano? Eu acho que naquele momento, com a pouca maturidade, eu me perdi um pouco nessa ilusão do que isso te proporciona, Sim, né? Você sim. passa a ser uma pessoa Pública. reconhecida, pública, onde eu me lembro que tinha Juiz de Fora mesmo, né? Qualquer lugar que eu ia, alguém me conhecia, alguém conversava. E isso eu não lidei bem. Hoje eu tenho essa crítica muito claramente, sabe? Eu não lidei bem com isso. Mas com o tempo eu fui amadurecendo e hoje eu lido com isso com muita tranquilidade, né? Eu tenho amigos praticamente em todos os continentes do mundo com quem eu me relaciono diariamente, né? Eu aprendi que é fundamental que você esteja sempre aberto a aprender com todo mundo, né? Então isso é um exercício que eu faço. E ir para a natureza, como eu vou frequentemente, me ensina a manter valores muito sólidos, né? E não mais me deslumbrar com o que é efêmero, né? Passageiro. O que é efêmero. Então, lá na natureza, por exemplo, o que vale é a confiança, é o companheirismo, não é o seu dinheiro, não é a sua posição, né? Então, isso me permitiu que eu tivesse hoje uma relação muito melhor com esse sucesso profissional que com o tempo veio, né? A gente colhe o que a gente planta, né, amigo? Isso. Há quanto tempo, professor universitário? Olha, aí, eu sou professor há 31 anos, né? Pelo menos desses 31 anos, 25
Eu já trabalhei, eu comecei aqui na Faculdade Ale Paraíba, né? No Instituto Federal eu estou há 15 anos, mas na Faculdade Ale Paraíba eu já trabalhava aqui, trabalhei em faculdades de Juiz de Fora, trabalhei em Varginha, Três Corações, enfim, trabalhei em faculdades em vários locais do Brasil. Então esse conteúdo vai chegar para muitos dos seus ex-alunos aí, né? Ah, com certeza. Que A legal. turma acompanha. Que legal, que legal, que legal. Falando da sua rede social também, você tem um trabalho bacana. Daqui a pouco eu quero que você dê o endereço. Beleza. Pode ser agora de uma vez? Não, então, tem tudo que a gente faz normalmente está em Grupo Brasil Verde. Se você digitar Grupo Brasil Verde, você vai encontrar em todas as mídias sociais. Eu tenho a minha mídia particular, né, que é Magela com J Salvio. Nós temos ainda uma do nosso grupo de pesquisa, que é uma coisa mais técnica, que chama GAP, G-A-P, gap.pesquisa. E nós temos uma exclusiva das expedições que nós fazemos, né? Que chama Expedição Mata Atlântica, onde lá tem tudo que a gente faz. Legal. Vamos para as participações agora. Meu amigo Caio Pacheco está falando aqui, olha, boa noite, Caio. Quero também abraçar Clério, o pessoal acompanhando a gente aqui, dos podcasts que acontecem durante todos os dias, porque a gente aqui, o nosso estúdio funciona de segunda a sexta-feira sempre. Tem um podcast bacana, legal, um assunto pertinente, envolvente, como é o assunto de hoje com o nosso convidado Magela. O Paulo Roberto, ele está falando o seguinte: boa noite, falaram tudo, nenhum governo municipal deu atenção devida ao problema do clima de Além Paraíba, somente a arborização para baixar a temperatura, da cidade. É exatamente isso. Não só baixar a temperatura, mas nos proteger de enchentes, nos proteger, fornecer água com qualidade, enfim, tem todo um benefício, inclusive, volto a dizer, um benefício direto na saúde de cada cidadão do município. Outra coisa, além disso, a cidade se torna ainda mais bonita. Além Paraíba tem lugares lindos aqui. Você pode ir aqui pro lado de São José aqui. São José não, Jaqueira. Você vê que tem uma área ali mais arborizada. Luciano, as pessoas ainda não levaram isso a sério e não entenderam. A questão ambiental trazida para o cerne da decisão política, ela afeta positivamente até na segurança pública. Sim. Por isso que você está falando. Quer dizer, você passa a ter uma cidade mais acolhedora, mais harmônica. Até os índices de segurança são modificados. Bem-estar, né, rapaz? Muitos estudos sobre isso. Eu amo tirar o calçado e pisar na grama, cara. Faz bem, né? Na terra, mais ainda. É uma coisa tão simples, né? Mas às vezes a gente fica tanto tempo sem ter essa experiência, uma experiência tão... das crianças se sujarem, brincar com terra, né? Ou uma outra participação, a prioridade na rua, infelizmente, são os carros. Prioridade. Que é um outro equívoco, né? Também, claro. Ô Magela, vamos lá. Estamos caminhando quase para o final. Nicolas, quanto tempo de podcast? É aquela pergunta que eu faço para ele e ele sempre me dá a resposta que às vezes eu não gosto, porque passa rápido, né, Magela? Já estamos com 1h20? Sério? Que isso? De onde são tantos assuntos assim, Magela? Existe algum animal que mexe contigo emocionalmente? Falamos... Então, eu acho que eu tive a experiência... A minha vida profissional me deu muitos presentes, né? Estar na natureza, você é presenteado o tempo inteiro. Eu acho que essa experiência que eu vivo com os guarás do sul do Brasil foi um presente, porque você imagina, o bicho estava 40 anos extinto, a gente fala tanto de extinção, de degradação e tal, e a natureza me mostrou que ela pode voltar. Inclusive, a gente está escrevendo um artigo agora chamado Contando Boas Histórias, que é exatamente mostrando que não temos só coisas ruins, né? Tem coisas boas acontecendo. Amigão, vamos lá. Aquela pergunta que eu faço, que eu costumo dizer que é a pergunta de ouro aqui do programa. Magela, se você tivesse agora a capacidade de voltar no tempo e reconstruir alguma coisa na sua trajetória, dentro da sua profissão, o que você faria diferente ou não? Você
falaria pra gente assim, não, na minha vida eu acredito que eu seguiria, porque esse é o caminho. E eu vejo em você brilho nos olhos quando se toca nesse assunto. O Magela de 25 anos atrás. Eu acho que é muito difícil você fazer essa análise, porque hoje a gente tem uma consciência, uma maturidade que nós não temos aos 25 anos, né? Mas eu acho que se eu pudesse, primeiro eu sou grato por tudo que eu recebi, né? Por toda a minha caminhada, mas acho que se eu tivesse condições, talvez eu teria usado mais ainda na minha graduação, de ter ido para uma universidade maior, ter passado um tempo maior fora do Brasil. Eu acho que eu perdi algumas janelas de oportunidade que eu acho que eu não perderia hoje novamente. Mas outras estão sendo construídas também, né? Não é isso? Quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Né? Gente, é o podcast Você é Notícia com o Luciano Corguinha acontecendo todas as segundas-feiras e eu me emociono a cada podcast porque eu tenho aprendido tanta coisa, Magela, como eu aprendi contigo, professor, mais uma vez. Eu amo conversar com você de verdade. Você é um grande amigo. Um grande amigo. Foi um prazer conversar com você. Deixe você à vontade aí pra gente, suas colocações, pra gente finalizar aqui. Bom, primeiro te agradecer, né, pelo carinho que você tem conosco, né, pelo protagonismo que você teve na nossa vida aí nos últimos anos, né? Você viveu comigo dois opostos, né? O batizado do meu filho e o falecimento da minha mãe. Então, isso não tenha dúvida que isso marca e a gente é muito grato a você por esse carinho. E fica aqui a mensagem, né? Para que nesse ano em especial, novamente, né, a gente possa mobilizar a sociedade para discutir algo além de emprego, saúde e educação. A gente precisa convergir tudo isso na importância da conservação da natureza. Conservar a natureza não é mais como se via no passado, aquela coisa de abraçar a árvore, proteger mico-leão. Não. Trata-se de sobrevivência. Trata-se de como nós queremos que os nossos filhos e netos sobrevivam nesse planeta. Ou num mundo saudável, ou eles vão viver num cenário de guerras, doenças, falta de alimentação, instabilidade climática, tragédias. Não é isso que eu quero para os meus filhos. E a nossa casa, né? Exatamente. Não tem outra. Não tem outra, isso é importante. Então, gente, olha só, hoje, vou falar nessa câmera aqui, olha só, hoje tivemos uma conversa muito necessária, cheia de reflexão sobre o futuro do nosso habitat, o papel de cada um de nós nessa missão de preservar a vida. Agora fica uma crítica aqui, uma crítica. Na verdade, gente, é uma bandeira de todos nós. É uma bandeira que não é apenas de um grupo político, não é apenas de alguém que defende isso, não, querido. Tem que ser uma batalha sua diária. E você, diariamente, pode fazer alguma coisa. Esse foi o podcast Você é a Notícia. Eu termino com um aperto de mão. Aquele aperto. Espero que você volte, hein? Sempre que me chamar. Ô, Nicolas, valeu, querido. Gente, obrigado, tchau, 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 tchau. Foi mais um podcast Você é a Notícia. Até sempre.